Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente inicia o nosso trabalho com matrizes, né? Então vamos lá, vamos entender o que é matriz. Bom, só para você ter uma noção, basicamente matriz é uma noção intuitiva de tabela, né? Imagina que você tem aqui os meses de janeiro, fevereiro e março. E aí você tem arroz, feijão. Imagina que você é um produtor, né? Então, em janeiro você produziu 100, fevereiro 120 e aqui fez só 80. Feijão foi 200, 180 e 250. Então, essa tabela aqui é a sua matriz, que na verdade ela seria uma matriz assim, ó: 100, 200, 120, 180, 80, 250. E aí você repare que as colunas elas representam os meses e as linhas elas representam o seu insumo, né? O arroz, o feijão. Então, quando você fala, por exemplo, que você quer saber quanto de feijão você fez em fevereiro, pô, feijão em fevereiro foi 180. Ah, quanto de arroz eu fiz em março? Ah, arroz em março foi 80. Então é assim que a gente trabalha. E aí a gente vai ter essa notação de matriz que vai ajudar a gente a trabalhar dessa forma. Depois a gente vai até ver alguns exercícios contextualizados de matriz para você entender um pouquinho melhor, para a gente não ficar só naquela coisa, né? Ah, isso aqui só serve para eu passar na prova. Para a gente ter uma noçãozinha do que pode precisar. Bom, notação de matriz. Aquelas matrizes que a gente tinha lá, por exemplo, vamos pegar uma matriz aqui. Essa matriz aqui eu vou chamar ela de matriz A. Repare que a gente sempre dá o nome da matriz com a letra maiúscula. Essa matriz A é uma matriz 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque essa matriz ela tem duas linhas e ela tem 3 colunas. Sempre você vai falar primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Então, sempre a gente fala primeiro o número de linhas e depois o número de colunas, tá? Beleza. Então, cada elemento desse aqui dessa matriz tem um nome. Por exemplo, esse carinha aqui, ele é o A11, porque ele é a linha 1, coluna 1. Esse cara é o A12, linha 1, coluna 2. Você sempre fala a linha primeiro, depois a coluna. Esse cara é o A13, coluna 1, aliás, linha 1, coluna 3. Esse cara aqui é o A21, linha 2, coluna 1. Esse cara é o A22, linha 2, coluna 2. E esse, para finalizar, é o A23, linha 2, coluna 3. Beleza? Então é assim que a gente chama cada carinha da nossa matriz. Cada um desses é um elemento da nossa matriz. Essa é uma matriz 2 por 3, duas linhas, 3 colunas. 2 vezes 3, 6, vai dar 6 elementos. Beleza? Se é uma matriz 2 por 3, 2 vezes 3, 6, você tem 6 elementos aí, tá? Vamos mais um exemplo para fechar melhor esse entendimento. Uma matriz B, vamos pegar aqui uma matriz B. Essa matriz, 3, menos 5, 4 e 0. Essa matriz aqui, que matriz é essa? É uma matriz 2 por 2, porque ela tem, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela tem duas linhas e ela tem duas colunas, sempre linha e coluna. Esse elemento aqui é o elemento AB, agora é a matriz B, né? Então é o B11. Esse aqui é o B, linha 1, coluna 2. Esse aqui é o B21, linha 2, coluna 1. E esse aqui seria o elemento B22. Tá certo? Então, essa é a matriz B.
Olha, tem outras matrizes, né? Outros tipos. Imagina essa matriz C aqui, ó. 1, 3, 7. Que matriz é essa? Bom, essa matriz aqui é uma matriz 3 por 1, né? Esse aqui é o A11, A21, A31, né? Essa é a matriz C. Olha a matriz D aqui. Que matriz é essa? É uma matriz 1 por 3. Ela tem uma linha e 3 colunas. Esse aqui seria o A11. Esse daqui, o menos 4, seria o A12. E o 2 seria o A13. Beleza, então você já tem uma noção sobre a matriz, como identificar o número de linhas, o número de colunas dela, e identificar cada elemento e a posição dele, né? Bom, aqui eu tenho algumas matrizes especiais, né? A letra A, matriz linha. A gente acabou de ver a matriz linha, né? A matriz linha ela tem uma linha só. A gente viu um exemplo anterior, a matriz linha é essa matriz D. Vamos ver outro exemplo aqui de matriz linha. Vou pegar essa matriz A. Ela é matriz 2, 3, 4 e menos 2. Essa matriz ela só tem uma linha, né? Matriz coluna. A gente também viu a matriz coluna, um exemplo de matriz coluna. Olha essa matriz C, né? Uma matriz coluna. Vamos pegar aqui, ó, 2, 1, 7. Essa matriz aqui seria uma matriz coluna. E a matriz nula é toda matriz que todos os elementos são nulos. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou outra matriz nula. 0, 0, 0, 0. Outra matriz nula. 0, 0, 0. Inclusive, essa aqui seria nula e também seria uma matriz linha, né? Então, é isso. Matriz nula, ela tem todos os elementos iguais a 0. A matriz linha, o número de linhas dela é igual a 1. A matriz coluna, o número de colunas dela é igual a 1. Né? E a matriz nula, todos os elementos são nulos. Todos os elementos são nulos. Beleza? Vamos seguindo. Matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Então, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, eu tenho o exemplo dessa matriz aqui, ó, 2. Só um detalhe, a matriz eu posso fazer ela dentro de um parênteses ou dentro desses colchetes fechados aqui para dentro, né? Então, podia ser esse exemplo aqui, esse exemplo aqui, esse exemplo aqui, são todos exemplos de matrizes quadradas. Como essa aqui é uma matriz quadrada de ordem 1. Essa aqui a gente chama de ordem 2. E essa aqui a gente chama de ordem 3. Ordem 1, ordem 2, ordem 3. A ordem é o número de linhas ou de colunas, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. E aí é interessante que a matriz quadrada ela tem isso aqui, ó, essa aqui ou isso aqui, que a gente chama de diagonal principal. Isso aqui em azul é a diagonal principal e em verde aqui, ó, a gente teria a diagonal secundária, tá? Mas a gente não vai falar sobre a diagonal secundária agora, não. A importância aqui, por exemplo, da diagonal principal é que a matriz diagonal é uma matriz quadrada. Ela é quadrada, tá? E os elementos fora da diagonal principal são nulos. Então, imagine esse exemplo aqui,
3, 2, 0 e 0. Aqui a diagonal principal é o 3 e o 2, o resto que não é diagonal principal é 0. Outro exemplo aqui, ó. 1, menos 1, 2. Isso aqui é uma matriz diagonal também, porque só diagonal aqui tem elementos diferentes de 0, beleza? Matriz identidade ou matriz unidade. Depois a gente vai entender por que ela pode ser chamada de matriz unidade, né? Ela representa o número 1 aqui das matrizes. Daqui a pouco eu explico melhor isso para vocês, quando a gente falar de produto. Então, matriz unidade ou identidade, ela é uma matriz quadrada, diagonal, então nem precisava ter falado que era quadrada, porque se é diagonal, ela é quadrada. E, além de quadrada e diagonal, toda a diagonal principal, todos os elementos, na verdade, né? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 0. Beleza? Então, essa aqui é a matriz de identidade de ordem 1. Essa aqui é a matriz de identidade de ordem 2. Essa aqui é a matriz de identidade de ordem 3. E vou finalizar aqui com a matriz de identidade de ordem 4. Eu acho que já nem precisa continuar, que eu acho que você já entendeu, né? Então, a diagonal principal é sempre tudo de 1 e o resto é tudo 0, beleza? Isso é a matriz identidade. Essa aqui seria, a gente chamaria de I1, essa aqui de I2, essa aqui de I3, essa aqui de I4 e por aí vai. Quase não coube aqui o I4. Beleza? Identidade, a ordem ali vai falar, o númerozinho ali vai falar quantas linhas, quantas colunas. Lembrando que ela é sempre quadrada, diagonal principal tudo 1 e o resto tudo 0. Identifique explicitamente os elementos da matriz A e J, que é uma matriz 3 por 3, ou seja, ela tem 3 linhas e 3 colunas, em que o A e J é igual a I menos 1. Edi não entende nada. Beleza, peraí que eu vou te mostrar. Primeira coisa é que ela é uma matriz 3 por 3. Então, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, é uma matriz quadrada. Esse aqui é o A11, esse aqui é o A12, esse aqui é o A13, esse aqui é o A21, A22, A23. Esse aqui é o A31, A32, A33. Nós vamos calcular um por um deles. Lembrando que é sempre A e J. Linha, coluna. Tá? A e J. O I é sempre a linha, o J, o I é sempre a linha, o J é sempre a coluna. Então, fazendo aqui o A11, A12, A13. Então, ele falou que o A e J, ele é o I menos o J, ou seja, o A e J é igual a linha menos a coluna. Então, nesse caso aqui, ó, o A11 é a linha 1 menos a coluna 1, deu 0. A12, linha 1, coluna 2, dá menos 1. 1 menos 3, menos 2. A linha é 1, a coluna é 3, estou fazendo sempre linha menos coluna. Aqui o A21, A22, A23. Sempre linha menos coluna. 2 menos 1, 2 menos 2, 2 menos 3.
dá 1, 0, menos 1. E para finalizar, fazer a terceira linha, né? O A31, A32, A33. 3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 3. Então, isso aqui dá 2, isso aqui dá 1 e isso aqui dá 0. Então, montando a nossa matriz, ficaria assim, a primeira linha, A11, A12, A13, seria 0, menos 1 e 2. 0, menos 1 e 2. Segunda linha, A21, A22, A23. 1, 0 e menos 1. 1, 0 e menos 1. Terceira linha, 2, 1 e 0. 2, 1 e 0, que é o A31, linha 1, coluna 1, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Então, essa aqui seria a nossa matriz. Beleza? Interessante essa questão, né? Vamos lá, mais uma, dá uma pausa e tenta fazer. Essa aqui é até um pouquinho mais tranquila, não tem nem que fazer muita conta, ó. A e J, tá? As matrizes aqui são 2 por 2. Vamos fazer 2 por 2 para facilitar, aliás, gente, desculpa, 3 por 3, tá? 3 por 3, as matrizes, tá? Ficou faltando falar isso para vocês. Então, as matrizes são 3 por 3. Construa as seguintes, né? Vamos só pausar e corrigir isso, para já ficar certinho. Bom, gente, corrigido, a matriz A, ela é uma matriz 3 por 3, e aí ele fala o seguinte, ó, se o I for igual ao J, o resultado vai ser 1. Se o I for diferente do J, vai ser 0. Então, a gente tem a matriz A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, reparem que é uma matriz quadrada e ela atende isso aqui, ó, do I ser igual ao J, apenas na diagonal principal aqui, né? Que a linha vai ser igual à coluna. Então, aqui na diagonal principal, todo mundo é 1. E fora dela, se o I for diferente do J, é tudo 0. Então, acaba que isso aqui é a matriz identidade, né? Que a gente já tinha visto. Beleza? A matriz B. Aqui é o B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. Ele falou que se o I mais J for igual a 4, vai ser 1. Então, aqui, 1 mais 1 é 2, não é igual a 4, então a gente vai pôr 0. 1 mais 2 dá 3, dá diferente de 4, então a gente vai pôr 0. 1 mais 3 dá 4, então se deu 4, a gente vai colocar 1. 2 mais 1 dá 3, deu 3, dá diferente de 4, a gente põe 0. 2 mais 2, 4, deu 4, a gente põe igual a 1. 2 mais 3, 5, deu diferente de 4, diferente de 4 a gente põe 0. 3 mais 1, 3 mais 1, 4, opa, deu 4, a gente põe 1. 3 mais 2, 5, dá diferente de 4, a gente põe 0. 3 mais 3 dá 6, dá diferente de 4, a gente põe 0. Essa aqui seria a matriz B. Beleza? Tranquilo aqui? Então tá bom. Igualdade de matrizes. Vamos lá, mais um tópico aqui de matrizes agora. A gente vai estar começando a fazer as contas, né? Agora a gente vai fazer igualdade, depois soma, depois multiplicação. São as sequências aqui de matrizes. Então, agora a gente já está entrando meio que nas operações. Para duas matrizes serem iguais, o número de linhas, para começo de conversa, da primeira tem que ser, né? Não, né? Tem que ser, né? Para ser igual. Igual ao número de linhas da segunda. Número de linhas da segunda. Então, o número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da
segunda, ou seja, as duas têm que ter o mesmo número de linhas. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, se tiver uma matriz 2, 3, 5, 4, menos 1 e 2, e a matriz 3, 2, 1, 0, tem como essas matrizes serem iguais? Nunca. Elas são diferentes. Porque essa matriz aqui é uma matriz 2 linhas por 3 colunas, é uma matriz 2 por 3. E essa aqui é uma matriz 2 por 2. Apesar das duas terem o mesmo número de linhas, uma tem 3 colunas e a outra tem 2 colunas. Então não tem como ser igual. Eu só consigo fazer igualdade de matrizes se o número de linhas da primeira é igual ao número de linhas da segunda e o número de colunas da primeira é igual ao número de colunas da segunda. O número de linhas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, o número de colunas da primeira e o número de colunas da segunda. Beleza. Dito isso, e aí daí, Ed, como é que eu faço? Muito simples. Você vai simplesmente, ó, eu tenho duas matrizes aqui, elas são iguais, os exercícios falando então, são iguais. Essa aqui é uma matriz 2 por 2 e essa aqui é uma matriz 2 por 2. Número de linhas dessa igual ao número de linhas dessa, número de colunas dessa igual ao número de colunas dessa. Tá ok, posso fazer a igualdade. E para fazer a igualdade, o que eu vou fazer? Cada elemento vai ser igual ao seu correspondente do outro lado. Então, o A11 aqui, linha 1, coluna 1, que é o 2x, ele tem que ser igual ao A11 do outro lado, o linha 1, coluna 1, ou seja, o 2x tem que ser igual ao x mais 1. O elemento A12, que é o 3y, tem que ser igual ao 2y. O elemento A21 tem que ser igual ao do outro lado A21. 3 é igual a 3, tá tudo certo. 3 é realmente igual a 3. E o elemento... vou pegar essa cor aqui, né? O elemento A22, esse aqui tá igual, é o vermelho, né, gente? Vou pegar uma cor diferente, pegar esse laranja aqui. O A22 tem que ser igual ao A22 do outro lado, ou seja, o 4 tem que ser igual a y mais 4. Você formou equações, resolve as equações. Então, essa aqui, ó, x mais 2x igual a x mais 1, vai ficar 2x menos x, esse x passa para cá negativo, é igual a 1, x é igual a 1, já temos o valor de x. Aqui, 3y menos 2y é igual a 0. Então, acaba que o y é igual a 0. Achamos o valor de y. 3 é igual a 3, não tem o que fazer, né? E 4 é igual a y mais 4. Jogo 4 para lá, fica 4 menos 4 é igual a y. 4 menos 4 é 0. Então, o y deu 0 nas duas vezes que a gente fez. Que bom, porque se um desse 0 e o outro desse 3, não teria como atender. Aí você falaria que não teria resposta, tá? Porque o valor de y tem que ser o mesmo para todos. Senão, não tem jeito. Ou então, se algum deles tiver mais de uma possibilidade, tem que ser uma que atenda a todos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Fechou aqui? Vamos ver mais um. Determine x, y, z e t de modo que se tem, ó. Então, para começo de conversa, o x ao quadrado, bom, na verdade, para o começo de conversa é uma matriz 2 por 3, aqui é uma 2 por 3. Então, beleza, pode fazer a igualdade. Então, x2 é igual ao x. É igual ao x. O que mais que a gente tem? Isso aqui eu vou usar todas as cores aqui, né? O 2x é igual ao x. O que mais que a gente tem? O y
é igual a 3. O que mais que a gente tem? A gente tem que o 4 é igual a z. O que mais que a gente tem, pessoal? Você já deve estar falando aí, né? O 5 é igual a 5t. E para finalizar, a gente tem que o t ao quadrado é igual ao t. T ao quadrado é igual ao t. Bom, vou resolver aqui as equações todas agora. x2 igual a x. A gente pode fazer aqui, ó, x2 menos x igual a 0. Põe o x em evidência, x menos 1 igual a 0. X vezes x menos 1 igual a 0. Um dos x vai dar 0 e o outro x é igual a 1. Né? Iguala o x a 0, iguala a x menos 1 a 0. Ou então resolve essa equação do segundo grau com delta. Muito pior. Toda vez que o c é 0, a gente não precisa fazer o delta. Então, para resolver essa aqui em preto, eu tenho duas possibilidades para x. X igual a 0 ou x igual a 1. Só que na hora que você resolve essa aqui, 2x igual a x, 2x menos x igual a 0, x é igual a 0. Eu tenho a possibilidade apenas do x igual a 0. Então, como eu tenho que atender todas, eu vou considerar com o x igual a 0. Eu vou desconsiderar essa possibilidade do x igual a 1, porque eu tenho que atender todas ao mesmo tempo. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse exercício. De diferente. O y é igual a 3, não tem dúvida. O z é igual a 4, também não tem dúvida aqui. Eu tenho que 5t é igual a 5, então 5 dividido por 5 é igual a t. O t vai ser igual a 1. Aqui eu posso fazer a conta, t ao quadrado menos t é igual a 0. t menos 1 igual a 0, vai dar t igual a 0, ou t igual a 1. Como eu tenho que atender tanto essa opção aqui, né? Essa opção aqui do t ao quadrado igual a t, e tem que atender essa do 5 igual a 5t, então eu vou considerar agora o t igual a 1, porque o t igual a 1 atende as duas ao mesmo tempo. O t igual a 0 atenderia só de baixo aqui. Então, a gente ficou com y igual a 3, x igual a 0, z igual a 4 e o t ficou igual a 1. Essa seria a resposta deste exercício, beleza? Vamos fechar com a introdução sobre o que é adição de matrizes, tá bom? Então, para eu poder somar matrizes, eu vou usar a mesma ideia da igualdade de matrizes. O número de linhas da primeira, número de linhas, vou até abreviar aqui, da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o número de colunas da primeira é igual ao número de colunas da segunda. Então, essa matriz A é uma matriz 2 por 2, a matriz B é uma matriz 2 por 2. Dá para somar? Tá, ok. O número de linhas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, o número de colunas da primeira é igual ao número de colunas da segunda. E aí? E aí como é que eu faço? Por exemplo, como é que eu faço A mais B? A mais B. Eu repito A, 5, 4, 6 e 2, mais o B. Quem é o B? 0, menos 1, 5 e 4. O resultado vai ser de mesma ordem que os dois. Então, se esse aqui é o A mais B é igual. Então, se o A e o B, o A é 2 por 2, o B é 2 por 2, o resultado A mais B também vai ser 2 por 2. E aí, o que você vai fazer? Você vai somar os correspondentes. Então, você soma o 5 com o 0, 5 mais 0, 5. Você soma o 6 com o menos 1, 6 menos 1 dá 5, né? Você soma o 4 mais o 5 dá 9. E você soma
o 2 com o 4, 2 com 4 dá 6, e aqui a gente tem o nosso resultado do A mais B, beleza? Então é isso, né? Você faz assim. E se fosse A menos B de A menos B, você vai fazer o seguinte, ó. A menos B, vamos ver. O A é 5, 4, 6 e 2. Menos o B, que é 0, 5, menos 1 e 4. Você vai fazer a mesma coisa que você fez com a soma, só que agora você vai subtrair. 5 menos 0. 5 menos 0 dá 5. Agora eu vou fazer ali, ó, o 6 menos 1. Então é 6 menos menos 1. Aí o menos menos 1 fica mais 1. Então 6 mais 1, 7. Lá embaixo agora, 4 menos 5. 4 menos 5 dá menos 1. E para finalizar, o 2 menos 4. 2 menos 4 dá menos 2. Tá? Então, aqui a gente finalizou a soma dessas matrizes. Tá bom? Então, é isso. Se quiser, para a próxima aula, você já pode fazer esse exercício aqui, muito tranquilo, mas se você tiver dúvida, a gente vai resolver na próxima aula e a gente continua estudando matrizes, vamos aprender o produto, que geralmente é o que pega um pouquinho mais. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.